Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com o Alex, que é nosso consultor, vai falar um pouco do nosso processo de certificação, né, da ISO 9001 e do PBQPH, que é uma sigla que ele vai explicar melhor. E o Martins aqui é nosso diretor de finanças, né, Martins? Eu vou passar primeiro a palavra para o Alex, para ele poder se apresentar um pouco para a gente, falar um pouco desse processo, como é que foi aqui na Brox, né, Alex? Uhum. Bom, meu nome é Alexandro, né, mais conhecido como Alex, consultor de qualidade e de plano estratégico. Na verdade, sim, a Brox é uma empresa nova, porém com um pessoal já bastante antigo na área de qualidade, né? E o Edson, como já havia passado pela experiência de qualidade, né, ele queria que a Brox nascesse já nesse modelo voltado à excelência, né? Uma exigência de mercado que assegura a empresa a responder a requisitos de qualidade, né, de excelência, e não abriria mão em menos de um ano em estar certificado, né, que o certificado nada mais é que a chancela de que a Brox atende a requisitos de excelência, né? Então a preocupação dele não era só o selo, mas que ela já nascesse voltada a esse modelo de excelência, né? Isso que o Alex trouxe é muito importante, porque eu acho que o foco principal da Brock sempre foi o cliente. O cliente sempre esteve no nosso centro, né? E tudo isso que a gente caminha de certificação, de qualidade, de processos, é para que o cliente lá na ponta seja bem atendido e ele sinta isso, né? Não tem como tu fazer um atendimento de excelência, tu encantar o cliente, se tu não tiver processos bem definidos e bem estabelecidos, né? E isso começa aqui dentro, né, Alex? A gente falava muito isso durante o processo, de que os funcionários tinham que entrar nessa cultura, tinham que entender como o processo, no fim, apesar de ter que se adaptar ao novo, ele gera um retorno muito maior do cliente, com satisfação, com indicação, Assim, a qualidade, né? O primeiro princípio da norma da ISO, a ISO tem alguns princípios, né, que ela não abre mão, né, são basiladores, né, de um sistema de gestão que o primeiro princípio dele é o foco no cliente, né? Então a norma não é um sistema apenas burocrático de gestão que padroniza processo, que burocratiza o sistema, né? Ela garante que o cliente vai ser bem atendido. Então a Brox, ela queria já de início trabalhar isso na cabeça das pessoas. O nosso cliente é a parte fundamental. O cliente não atendido, a gente não consegue ir ao mercado, né? E o cliente não satisfeito, a gente não consegue expandir o mercado. Então a confiabilidade do cliente no serviço, porque a gente vende no primeiro momento o intangível, ele não está tocando, né? Quando você compra qualquer objeto, você toca, você avalia a qualidade dele, né? Uma obra ou um projeto, você não toca, você vê e espera que aquele projeto atenda, né, às suas expectativas. Então, a norma, ela garante que o sistema de gestão está voltado a atender o cliente, né? Avaliar se ele vai estar satisfeito, se a obra vai atender os requisitos de excelência, de qualidade, de segurança e aí por diante, se vai entregar aquilo que se comprometeu no prazo estabelecido. Então, a norma, ela busca, na verdade, por meios de um modelo sistematizado, utilizar a estrutura da empresa e as pessoas da empresa para que a gente cumpra os requisitos do cliente, né? O sistema de gestão ele parte do pressuposto que qual é a expectativa das partes interessadas, em especial o nosso cliente. Ele quer um prazo cumprido, ele quer um produto que seja entregue do jeito e da forma que foi vendido, e para que isso ocorra, tem que ter um modelo de gestão, né, trabalhado para que essa transformação de uma ideia num projeto e na realidade aconteça de forma correta, né? Então, o primeiro princípio, né, Marília, é o cliente, né? Hoje, com a inteligência artificial, você consegue implantar um sistema de gestão? Consegue, são requisitos padronizados, né, no mundo inteiro. A questão é que entre o processo, os requisitos e o cliente, nós temos pessoas internas. Isso que eu ia falar. É execução, né? Execução. Porque tu criar é muito fácil, né, Alex? Exatamente. Mas como que tu faz as pessoas executarem aquilo que foi criado? Porque são modelos bem estabelecidos, já como tu falou. Como faz alimentar um sistema? Como faz isso chegar lá na ponta no cliente? Como faz com que o funcionário entenda que isso é necessário, que essa cultura é importante, né? E que isso vai dar um retorno muito grande pra gente. Então, a execução, acho que é a parte mais delicada do processo todo. E assim, né, quando a gente fala em cliente, não falamos em qual tipo de cliente. Nós temos o cliente externo, que é aquele que compra um produto ou um serviço,
mas nós temos um cliente interno, né? O funcionário ele vem para cá também numa expectativa de que ele tenha um ambiente bom de trabalho, que ele tenha condições e estrutura de trabalho, né? Que seja um ambiente favorável ele fazer e transformar a ideia dele e a ideia da empresa em resultado. Né? Ele não vem buscar só dinheiro aqui, ele não quer ser satisfeito somente com o dinheiro, ele quer também ser satisfeito, ter qualidade. Né? Então o Edson, que foi quem me procurou, a preocupação dele era isso, né? Transformar a Brox numa empresa, num negócio que as pessoas tivessem prazer em trabalhar, né? E que esse prazer fosse transformado em resultado na ponta. Então não tem como eu levar resultado na ponta sem aqueles que estão dentro do negócio não estarem satisfeitos, não estarem motivados, entusiasmados e acreditarem no negócio. Ninguém consegue vender aquilo que não consegue acreditar. Então hoje a Brox, ela vende um produto de excelência porque as pessoas que trabalham aqui entendem, né, acreditam que o produto é de excelência. Né? E o sistema de gestão só vem certificar que o modelo garante isso tudo, né? Que é auditado por uma empresa externa, neutra, né? Quando tantas pessoas falam, mas o sistema, será que vai garantir? Né? Ele não elimina os erros, né, Marília? Os erros existem, onde tem pessoas tem erros, mas ele minimiza, né, e compromete. Então minimiza a possibilidade de erro, planeja a empresa, né, Felipe? A gente tantas vezes falou no planejamento estratégico que também está dentro do sistema. Então, sem planejar a empresa, sem pensar no futuro, né, e pensar no futuro, eu tenho que trazer as minhas ações agora. Qual é o reflexo do que eu faço agora naquilo que eu quero no futuro? Então, o sistema garante que as ações agora estão estruturadas, traz credibilidade, porque o mercado mais espera hoje de uma empresa de serviço é credibilidade, e a Brox nasceu agora há pouco tempo e já nasce com credibilidade. Né? A certificação dá a ela a condição de ser uma empresa séria, dentre tantas empresas, infelizmente, no Brasil, que começam e logo terminam, porque não tratam a seriedade e não focam no cliente, né? Em especial também o cliente interno. Né? E é difícil a empresa que começa com uma certificação, né? Muito difícil. É a primeira, sinceramente, assim, a primeira vez nesses meus 25 anos de consultoria que eu participo de um processo de certificação de uma empresa de menos de um ano. Né? Menos de um ano, ela já queria estar, depois de um ano criada, já com a certificação. Isso é inédito, para mim é inédito, em 25 anos, né? E eu acho, mas é bom pontuar também que a equipe aqui já não é nova, né? Então a gente traz um know-how, né, de várias diretorias, diretores e equipe, gestão, que vem de muito tempo, então já sabe a necessidade de o cliente na ponta receber um produto de qualidade. Eu estava pensando aqui, a gente tem 2 certificações, né, que tu nos ajudou a implementar aqui, PBQPH e a ISO 9001. Se tu pudesse falar um pouquinho para o cliente, muitas vezes, né, ou alguém que está procurando um imóvel, até para entender a importância de comprar de uma empresa que é certificada ou não, mas também explicar esses dois, a diferença, né? Isso, né, essa importância de muitas vezes comprar de uma empresa certificada, por que isso é tão importante, mas também explicar um pouquinho para o pessoal que não conhece algumas questões práticas do que a ISO, o PBQPH olha lá, né, com um olhar de qualidade e o que muda no processo interno de uma empresa e que o cliente vai receber lá na ponta um produto de qualidade por causa desse processo. Né? Não é uma certificação para bonito, não é para inglês ver, né? É uma certificação que vai dar a segurança do cliente comprar o imóvel que atende a requisitos de segurança. O PBQPH é um programa brasileiro de produtividade e qualidade da habitação. Né? Ele tem requisitos próprios. Então hoje a Brox tem um sistema de gestão integrado. Ela integra 2 normas. A norma ISO 9001, que garante o sistema de gestão. O sistema de gestão ele cumpre requisitos de gestão com indicadores, análise de fornecedor. E aí quando a gente fala em PBQPH, eu garanto que tudo aquilo que eu coloco na obra, o cimento, o ferro, a areia, os profissionais, né, tudo isso está atendendo a requisitos internacionais. Né? E no caso do PBQPH, né, justamente a requisitos brasileiros, né, de habitação. Então, o fornecedor ele é rigorosamente avaliado, né? Não é qualquer fornecedor que fornece para a Brox, tem que ter a homologação. O produto, quando chega na Brox, passa por um processo de avaliação, se ele atende aos requisitos de segurança, qualidade. Não é qualquer produto que a Brox trabalha. Né? Então ela não está focada no preço. Quando você adota 2 sistemas e integra 2 sistemas como esse, o PBQPH e a ISO 9000, o nosso produto não é o mais barato. Embora possa ser,
ele não coloca a qualidade em xeque. Né? A qualidade da Brox, e não digo da Brox só, de qualquer empresa que se preocupa com a qualidade a partir de uma certificação, é levar para o cliente o melhor, né? Mais seguro. Os profissionais, por exemplo, que trabalham, sejam eles terceirizados ou próprios, têm que atender a requisitos de segurança. Né? Então, bota qualquer um, faz de qualquer jeito, trabalha de qualquer forma, basta a experiência. Não, atende a treinamento, a qualificação, tem que atender a requisitos de segurança para a qualidade de vida do funcionário. Trabalho em altura, exatamente. Tem que ter cursos, né, específicos para que ele possa estar preparado para isso. A empresa tem que fornecer estrutura e condições para que ele não tenha nenhum acidente. Né? Então, isso é um conjunto de fatores que garante que eu estou entrando daqui a algum tempo, né, ou entrando no apartamento da Brox. Eu sei que esse apartamento foi construído sob uma edificação que atendeu requisitos internacionais de gestão e que atende a um programa brasileiro de qualidade e produtividade da habitação. Ou seja, traduzindo para o público que é mais leigo, né? O que foi usado foi de qualidade, o funcionário que estava ali foi tratado com dignidade, né? Os funcionários que estão dentro do administrativo seguem sistemas, têm dados muito mapeados. O cliente recebe na ponta um acompanhamento que ele precisa receber até receber o imóvel dele. Então, tudo isso entra dentro desse processo, né, Alex? É o que tu falou, o cliente entra dentro do apartamento dele, entrei dentro de um apartamento Brox, eu sei que durante todo o processo de construção, todos esses requisitos foram muito cuidados, né, nos detalhes. Eu costumo dizer da maneira assim, quando você vai no mercado e vai comprar uma carne, por exemplo, né, você olha lá o selo da Anvisa ou dos órgãos que regulamentam aquele e garantem que aquele produto, que aquele produto que vai ser consumido atendeu a processos rigorosos de higiene. Né? Aqui é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa compra um imóvel na planta e essa empresa que está levando esse imóvel na planta é certificada pelo PBQPH e pela ISO, está certificando que a empresa respeita requisitos internacionais de gestão. E que o pressuposto principal é dar a ele a confiança de que está comprando um produto, né, que atende à qualidade, à excelência, à preocupação com as pessoas. Então isso não é pouca coisa. Mas quem não tem, entrega o mesmo produto? Como é que você confirma? Como é que você garante que aquela outra empresa que está fazendo, que está produzindo, que vai prestar um serviço, atende a requisitos que não certifica, que não tem essa certificação? Quem garante que tem? Nós que temos a certificação, a gente sabe, por exemplo, o descarte de material em obra tem que ser descartado da maneira correta, então reduz o impacto ambiental. Limpeza da obra. Quando a gente recebe material, como você mencionou, então ele tem o certificado Inmetro, né? Ele tem uma certificação para madeira corretamente, né? Então, eu diria com certeza aquelas empresas que não têm ISO, não têm PBQPH, eles podem passar com um fio ali que não tem uma qualidade registrada, né? Então compram madeira de qualquer lugar, o resíduo não precisa, entre aspas, descartar no lugar correto porque não tem, né, um olhar para isso. Então, acho que de forma geral, assim, não tem como a gente não entregar um produto de melhor qualidade, né? Equipamentos, né, com as medições e tudo que a gente precisa fazer numa obra. Né? E outra, Felipe, quando você mora numa estrutura que você quer segurança, a parte elétrica tem que ter segurança, a parte hidráulica tem que ter segurança, você quer que esse imóvel ele dure para sempre, né, que não fica deteriorando, né, que não passa um ano já está tendo infiltração, né, você não quer ter o risco de um curto-circuito, né, por conta de uma parte elétrica que foi instalada ou o material que foi usado não é adequado. Então, você está dentro de um imóvel que o material que foi comprado é através de fornecedores homologados, que o material que chegou foi verificado, auditado, sem falar na própria auditoria, né? Então, a empresa certificou e está tudo certo. Não, ela passa por rigorosa auditoria periódica para avaliar se todo o trabalho que se fez na certificação não caiu por terra. Então a empresa tem essa motivação também de manter o sistema rodando sempre, para garantir para o cliente que aquilo que ele comprou, né, tem toda a garantia de segurança, de qualidade e por diante.
E esse processo é interessante porque nós temos que registrar, né? Cada alteração, cada processo que a gente faz, você recebeu mercadoria, tem que ter o registro, né? Como conferiu que aquele produto que você recebeu é de qualidade ou não. Então existe um checklist para cada produto que a gente confere, né? Então, granularidade da brita e tudo mais, né? O ferro, se tem a certificação do Inmetro, no caso de questões elétricas, existe todo um pré-requisito que a gente vai cumprindo e registrando isso. Muitas vezes com foto, né, fazendo auditorias internas nossas, abrindo uma não conformidade, né, que é até legal falar um pouquinho sobre essas questões que a gente faz, né? Então a gente identificou não há uma limpeza como a gente deveria estar. Então a gente abre uma não conformidade, resolve o problema muito rápido para aquilo, né, continuar da maneira que deve ser na certificação, né? O sistema, é importante até falar, né? Isso é bem teórico mesmo, bem acadêmico, né? Muita gente reclama da burocracia, né? Porque a burocracia ela passou a ser um termo pejorativo no Brasil, por conta, geralmente, de órgãos públicos que são excessivamente burocráticos. Mas a burocracia ela é um sistema, um modelo de gestão que dá previsibilidade, controle e normalização. É proteção. É proteção. O excesso de tudo é ruim, né? Então o excesso de burocracia também atrasa a gestão. Então uma coisa que até o próprio Edson falou, eu quero que a empresa tenha qualidade, eu quero que ela foque na excelência, mas eu não quero ela excessivamente burocrática. E é possível fazer isso, né? Agora, alguns registros são necessários para garantir o histórico, garantir, né, a adequação da evidência, né? Então isso é importante, que a burocracia não é um sistema ruim, né? Se bem adotado, ele é um modelo de gestão que favorece a empresa, organiza a empresa e garante. Nós temos hoje no mundo inteiro várias e várias empresas certificadas. Então é um sistema que mostrou a que veio, né? Garante para o cliente que ele vai comprar algo padrão, sem perder a excelência, né? E controla, né? E é interessante tu falar, Felipe, a questão das não conformidades, né? Porque muitas vezes aconteceu um problema na obra. Tu vai lá e resolve o problema. Sei lá, algum material que foi botar um tijolo, coisa parecida, caiu, sei lá, tô usando um exemplo. Um material que chegou e a gente deveria ter devolvido, né? Enfim, aconteceu aquilo ali, eu vou lá e resolvo o problema. O brasileiro, infelizmente, nós ocidentais, da cultura, nós vamos lá e resolvemos o problema. Nós trabalhamos no foco na resolução. E a cultura oriental, geralmente, ela é respaldada em trabalhar na causa, na prevenção. Então, por isso que há muito mais demora em resolver um problema, porque eu trabalho na causa. Só que a partir do momento que eu resolvo a causa, eu não repito o problema, né? Então, nós brasileiros focamos no problema, a gente está sempre focado aqui. Só que aqui eu resolvo e a causa não. Então, a causa volta a acontecer, volta ao mesmo problema. Então, a não conformidade bom, aconteceu um problema, eu resolvo, mas vou olhar a causa. Por que aconteceu isso? Né? Uma meta, por exemplo. Pô, nós não atingimos a nossa meta. Ok, vamos resolver agora, mas qual foi a causa? Foi um contexto de mercado, foi falta de mão de obra mal qualificada? Que se eu resolver a causa, eu resolvo meu problema não temporariamente, posso resolvê-lo definitivamente. Né? Então a gente tem que entrar com a cultura de resolver a causa. E isso é uma situação que a gente usa no dia a dia. Né? A gente quer resolver a febre, por exemplo. Né? Eu vou lá e tomo um antitérmico. Né? Resolvi. Não, tu resolveu o problema, a febre. Mas qual é a causa dessa febre? Então tem que resolver lá a causa para que a febre não volte. Às vezes é um antibiótico que tem que Exatamente. tomar, um analgésico. Exatamente. Então o que a gente quer fazer trazer a Brox, que, como tu mesmo falou, né, Felipe, a Brox ela é nova, mas quem a compõe são pessoas de um know-how muito significativo, né, que vieram de outras experiências e sabem que esse modelo garante para o cliente previsibilidade, segurança, confiabilidade. E a gente compra hoje isso, né, Marília? Eu comprei, né? Eu quero ter, ao final da obra, um produto que eu sei por quem foi fabricado, como foi fabricado. Eu não consigo enxergar o fio que tem por trás da parede, mas sei que pela empresa ter esse modelo de certificação, que aquele fio foi homologado, que o fornecedor foi homologado e que aquele fio foi controlado na hora que recebeu. Então, eu me garanto, assim, eu estou bem... É legal mencionar que o Alex, né, veio como consultor, cliente, comprou um apartamento e hoje a gente já estava conversando sobre comprar um próximo. Né? Porque, na verdade, né, Felipe, assim, de novo, ninguém repete
ou ninguém deveria repetir erros, né? Então, se a gente já tem a garantia de que aquele produto garante, e eu sei porque eu vivo um pouco da Brox ainda, né? Eu vejo a seriedade que tem por trás disso. E tem coisa além do papel, tem coisa que é da vocação do gestor, né? Do profissionalismo. Então, profissionais que enxergam o seu dia a dia como um propósito, e a Brox tem um propósito, o trabalho fica mais garantido. Não, eu sei que se eu comprar aqui, eu não preciso nem olhar para trás. Eu sei que quando entregar o imóvel, eu tô seguro de que aquele imóvel foi feito com os padrões de excelência. Então, não tenho que me preocupar. Agora, quem não tem, não quer dizer que não tenha qualidade, mas eu não consigo comprovar aquela qualidade. Eu não consigo quebrar a parede e ver que tipo de ferro, de fio foi usado ali. Não tem como, né? Mas com uma certificação, tanto do BPQPH quanto da ISO 9000, eu tenho certeza que aquele imóvel foi fabricado com as melhores práticas de gestão. E isso, com o tempo, vai transparecer, né, Alex? Porque a pessoa compra o produto, depois de 3 anos começa a dar algum tipo de problema. Isso, em algum momento, ele vai aparecer para o cliente. E a gente trabalha num modelo onde o nosso maior volume de vendas hoje vem de indicação. Então, por que ele vem de indicação? A gente sabe por que vem. Pela qualidade do nosso atendimento, pela transparência, pela confiança, tudo isso que tu acabou de citar da Brox, é algo que a gente tem um cuidado muito grande. Por isso que o nosso foco é no cliente. Porque a gente sabe que o futuro de uma empresa vem disso. Não adianta eu vender uma coisa para ti agora, Alex, para o cliente, e daqui 2 anos o cliente sabe que ele não recebeu nada daquilo que foi prometido, nada daquilo que foi falado. Assim, Maria, vamos pegar um exemplo meu prático, né? Eu comprei um apartamento pro meu filho, vou comprar outro apartamento pra minha filha. Ninguém dá pro filho aquilo que não tem segurança. Né? Eu não vou colocar meu filho num apartamento, ele pode até usar esse apartamento como apenas um imóvel de investimento, enfim, mas vamos supor que ele vá habitar naquele apartamento. Eu não vou comprar um apartamento para ele que não vai valorizar, por exemplo. Eu quero que ele tenha um imóvel, tenha um investimento que vá valorizar, ou para ele vender, alugar, ou para ele morar. Então ninguém que ama tanto o filho e a filha, no meu caso, né, vai dar algo ruim, né? Poderia comprar com outro. Né? Poderia comprar com outro, né? Talvez com uma condição melhor, talvez com uma marca mais consolidada no mercado, que a Brox está se consolidando como empresa agora, né? Eu poderia buscar outra construtora, né? A minha opção foi porque eu sei o que está sendo feito dentro da Brox, né? Como é feita, por quem é feito, né? Principalmente por quem é feito. Então, acho que isso garante também da segurança. Sem dúvida. A gente vem implementando uma cultura muito forte aqui dentro e a gente entende que quem são as pessoas mais importantes da Brox? Claro que a maioria vai falar são os clientes, porque pra gente é realmente o cliente lá na ponta. Mas hoje, o nosso primeiro olhar, tu falou lá no início da conversa, é no funcionário. Porque o funcionário é que vai derramar no cliente aquilo que nós colocarmos nele. Então, a gente alimenta ele toda semana. O funcionário da Brox, aqui o colaborador tem treinamento semanal, a gente passa por capacitação, a gente passou por esse processo. Para quê? Para que eles entendam o quanto a nossa missão é forte. Tu falou ali, a Brox por trás, tu sabe disso. Então, nós temos uma grande missão de conduzir as pessoas para o acesso à moradia. Isso é muito forte aqui na Brox, isso é muito forte nos funcionários, eles sabem disso, eles seguem isso. E até isso é muito forte na contratação. No momento da contratação, a gente sente se aquela pessoa que está entrando aqui dentro, ela tem um propósito parecido, ela tem os mesmos valores, casa com aquilo que a gente realmente quer para o cliente. Ok, então ele está dentro do propósito da Brox. E aí isso vai se tornando cada vez mais forte. O cliente vai sentindo isso na ponta, mas isso começa aqui dentro. E a validação disso é os nossos funcionários aqui comprando imóveis também. Não é um ou outro. O Alex deu exemplo, mas a gente tem colaboradores aqui comprando seus próprios imóveis. Até porque a gente incentiva isso aqui dentro, né? A gente vem criando programas que estão fortalecendo cada vez mais isso. A gente está até... Nem vou dar um spoiler aqui. A gente está com um programa chamado Portas Abertas, que isso vai funcionar nas empresas, né? Então, a gente quer cada vez mais fomentar esse acesso à moradia de uma forma que facilite a entrada, que facilite pagamento, mas que entregue qualidade através de certificação, através de processo, através de dados, porque a certificação nada mais é do que a gente conseguir comprovar em dados, né?
a qualidade. A qualidade e que o processo funciona. Então, a cultura vem sendo toda trabalhada da Brox para que isso se reflita lá fora. Eu bato muito isso nas reuniões que a gente tem com os colaboradores, que isso já existe aqui dentro, agora a gente precisa mostrar para as pessoas que isso existe aqui dentro. Como que a gente faz isso? A certificação é um dos processos que faz com que as pessoas enxerguem o que está acontecendo aqui dentro. Mas tu falou, Marília, é muito importante, porque assim, na ânsia de vender, a impressão que passa muitas vezes é que o foco de uma empresa é só vender. É claro que ela só funciona, né, a locomotiva principal dela é venda. Né? Se não houver venda, não existe mais nada, não existe processo, não existe produção, não existe realização, não existe empresa, nada, não existe empresa. Então tem que vender, isso é uma premissa básica. Mas ninguém diz que não tem que vender respeitando o propósito de cada indivíduo que entra dentro do negócio. Né? Aqui a vida dele passa 8 ou mais horas por dia dentro desse ambiente, que tem esse ambiente favorável, que tem esse ambiente familiar, que tem esse ambiente motivacional, né? Que respeita, né, as suas diferenças, porque hoje em dia há ainda, né, essa questão da diversidade, respeitar as pessoas do jeito que elas são, o jeito que ela quer, e o jeito que ela se veste, a crença dela. Então, dentro dos princípios da Brox, mostra isso. As pessoas estão aqui, elas precisam ser felizes aqui dentro. Como que eu vou vender felicidade? Porque um bem, um imóvel é um sonho, né? E um sonho é felicidade. Então, como é que eu posso vender felicidade se as pessoas não são felizes onde estão? Então, primeiro, preciso torná-las felizes aqui, no ambiente que lá, estou bem, é bom abrir a porta e ficar aqui, é bom trabalhar, é bom ver o sorriso, é bom tomar um café, é bom fechar o negócio, é bom se incomodar, porque é bom estar aqui. E esse ambiente favorável faz com que eu venda também melhor. Então a locomotiva acaba tendo muito mais carvão que é combustível, né? O combustível dessa locomotiva, desse vagão que puxa, que impulsiona a venda, é a alegria, é o propósito, é a vontade de fazer a coisa sempre melhor, né? Então isso é importante. E isso, a ISO não garante essa felicidade, mas ela constrói um ambiente que favorece a isso. Né? Ela constrói um ambiente para isso. Por isso que eu repito, o Edson sempre diz o seguinte: eu quero essa empresa certificada porque eu quero essa empresa de excelência, de ponta. Eu só não quero tornar ela pesada, burocrática, né, e séria demais no sentido de que as pessoas vão dar em caixinhas. As pessoas precisam ter tranquilidade, flexibilidade para ir e vir, né, pensar, inovar, ter ideias, mas dentro de tudo isso tem que garantir para o cliente a excelência daquilo que ele está recebendo. Então, quando um gestor, e assim, né, Marília, eu não consigo vender consultoria batendo na porta das empresas, não dá, né? É por indicação, né? E essa indicação, a motivação principal tem que ser do gestor. Se o gestor não quer, né, não adianta, não avança. Né? E o Edson, quando me convidou para vir aqui para cá, né, e depois conversando com o Brian também, depois conversando com vocês, mesmo que estão à frente da gestão, eu observei que vocês queriam isso. Aí a coisa vai muito mais fácil. Né? Pode parecer óbvio, mas não é. Né? Tem muito gestor que apenas quer, mas não se compromete. Né? Então, quando vem a ideia, né, a motivação do gestor, do CEO da empresa, não, eu quero isso aqui porque é o meu sonho. Ter uma empresa que busca excelência, que entrega o melhor para o nosso cliente. Aí a coisa fica mais fácil, né? Daí os funcionários vão atrás também, porque a liderança nata, né? A liderança é influência, né? Então, se o líder quer e ele faz por merecer, por querer aquilo de fato, os demais vêm no mesmo ritmo, né? Liderança é exemplo, né? Antes da fala é exemplo, né? E tu falou sobre o Edson buscar isso, e acho que a riqueza da Brox cada líder aqui tem uma característica diferente, né? O Edson, ele é de processos, o Felipe também estratégico, dados, o Brainer tem uma visão, ele é visionário, né? Empreendedor nato. Eu sempre tive um olhar muito forte sobre o cliente, né? Eu tenho, na verdade, a maior habilidade sempre começou com o cliente, não com o processo. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou dar treinamento ali para o time comercial, eu sempre trago essa visão para eles. Gente, a pessoa que mais teve que ser treinada em relação ao processo fui eu, porque eu sou de humanas. Então, o processo sempre foi algo que eu fugia.
Porque o meu olhar é sobre assim, Alex, senta aqui, quero olhar no teu olho, quero entender o que está acontecendo, o que tu precisa, vamos lá e desenrola o papo, dá certo, comprou. Marília, adorei conversar contigo, volta. Então o meu olhar sempre foi esse. Só que só isso não faz uma empresa. Só isso não avança na qualidade. Mas também não impediu que fosse assim. Não impediu, então a gente uniu habilidades. Exatamente. Então assim, o processo vai engessar o sistema e as pessoas vão ficar carrancudas, né? Vai ser muita burocracia. Não, tu não perdeu a tua liberdade, tu não perdeu a tua humanização em fazer venda, assim como a tua equipe comercial também tem isso na veia, né? A humanização, o carinho, né? A aproximação do cliente. Então, ou um processo padronizado e um sistema burocrático, porque é um sistema burocrático, não impede que a gente tenha flexibilidade, criatividade, alegria, humanização. Então, aquele que pensa, vamos burocratizar a empresa, vou certificar e vai ficar tudo engessadinho. Não fica. Não é. Tem uma frase, eu acho que define muito bem isso, disciplina é liberdade. Porque quando, disciplina, no caso aqui, processos, quando tu tem isso bem desenhado, tu acaba tendo liberdade. Liberdade por quê? Porque tudo flui mais fácil, porque tu tem um planejamento mais fácil, o cliente recebe as coisas mais rápidas, de forma mais planejada. Então, quando tu não tem o olhar sobre isso e o olhar só humano, falta alguma coisa. E no fim das Agora, contas, quando tu tem só o olhar para isso e não tem o olhar humano, também falta. Tu falou ali no início, equilíbrio, nada em excesso. E tu colocou agora, né? Tu colocou que tu tens uma característica, o Felipe tem outra, o Brian tem outra, o Edson tem outra, né? Então são pessoas que estão à frente do negócio com características pessoais diferentes, né? Mas o propósito é único. Então, quando o propósito é único, entendido, compreendido, né, tudo fica fácil. Então, não importa que as pessoas tenham capacidades, habilidades diferentes, não tem problema, desde que a gente entenda que o propósito é único e a gente está agarrado nesse propósito junto. Vamos junto? Vamos. Então, beleza, tu vai com o teu jeito mais humano, eu vou com o meu jeito mais conforme, outro vai com o jeito mais avoado, mais com os pés no chão. Então, as diferenças, e é isso que é interessante, né, Marília? Hoje em dia, a empresa precisa compreender que a diversidade de pensamento, ela não impede que a empresa avance dentro de um propósito, desde que mesmo com a diversidade as pessoas entendam para onde a gente está indo. Então, o Felipe, tu trabalha bastante com plano estratégico, a primeira coisa é, para onde nós vamos? Primeira pergunta. É para cá? Bom, beleza. Planejamento estratégico, saber para onde tu quer chegar. Então, às vezes a pessoa quer ir em muito lugar. Cara, não dá. Vamos organizar. Então, tu puxou a equipe para, vamos ter disciplina, vamos ter racionalidade, para cá? Agora, cada um com as suas expertise, com a sua habilidade, vai transformar isso em estratégia para atingir esse propósito, esse objetivo. E no primeiro momento tu acha que vai engessar ou até ter muitos processos e tem que seguir esses processos, mas no fim das contas é redução de gasto. Exatamente. Você não fica repetindo os mesmos erros, tempo, já está padronizado, né? Deu um erro, abriu a não conformidade, resolveu, registrou, tirou foto, não refaz aquilo ali com problema de novo. Vou dar um exemplo muito legal assim, que eu acho que de cliente aí a gente consegue entender na prática. Às vezes o cliente, já tive clientes me procurando, Marília, eu preciso visitar a obra, eu quero lá ver a obra. Aí vem a questão do processo, e aí libera a obra, o cliente vai lá qualquer dia, qualquer hora e visita a obra, entra na obra, não tem segurança, não tem nada, né? Exatamente. E aí a gente explica para o cliente, nós temos um dia específico para visitação na obra, que o canteiro de obra é preparado para isso, os funcionários são preparados para isso, para encantar inclusive o cliente na hora daquela visita, né, para que ele possa entrar no apartamento dele com segurança, para que ele tenha um profissional aqui da Brox acompanhando ele, explicando todo o processo. Então, assim, existe um processo para isso. Ele não pode ir qualquer dia. Imagina se a gente tem uma obra lá com 100 apartamentos, cada um for decidir um dia ir lá na obra, para o canteiro de obra, dá problema, dá acidente, não é bem atendido, imagina a confusão que vira isso. Então, o processo serve justamente para ter qualidade para o cliente e para o funcionário. E o cliente vai aceitar isso muito bem. Ele vai se sentir orgulhoso. Comprei algo de uma empresa organizada. Né? Isso traz confiança. O Alex falou algo interessante, ele falasse muito sobre propósito. E esse é um dos nossos propósitos aqui, dar acesso à moradia com qualidade. Como é que eu dou acesso à moradia? Não é não tendo processo, não entregando com qualidade. Precisa entregar para poder dar um acesso. E aí não é a gente olhar para o lucro e etc. Né? A gente olhar para entregar com qualidade para o cliente. É um dos nossos processos, propósitos, né? Reduzir o déficit habitacional, dar acesso à moradia, né?
E poder ver a transformação das famílias lá na ponta de estar recebendo imóvel com qualidade, né? E aí a gente precisa, com certeza, de ISO, de PVQPH, de processo bem estabelecido, senão a gente não consegue entregar isso. Né? E Felipe, assim, o que encanta, na verdade, assim, graças a Deus, todos os clientes que eu trabalhei com consultoria, né, isso não é falácia, não é verdade, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar, né? Eu preciso ter prazer onde eu vou fazer consultoria. E a Brox foi um dos lugares que eu tive muito prazer, porque o propósito da Brox não era apenas o marketing, não era propaganda. Acessa moradia, é bonita essa palavra, acessa moradia, pô, vamos usar isso para vender mais. Não foi. Né? Nitidamente, assim, do Edson, do Brian, da Marília em especial, que a gente ouviu no começo, né, é que isso realmente é o propósito. A gente quer dar acesso à moradia. Foram buscar outros benchmarks em outros lugares, em outros países, inclusive tecnologias, né? A Brox está usando e vai continuar usando métodos construtivos diferentes, né? Com o intuito de passar segurança, credibilidade e inovação. Né? E isso está na veia. Né? E aí tu trabalha com mais prazer. Não, tu trabalha numa empresa séria, né? Voltada à inovação, que tem um propósito humanizado. Acessa a moradia num país que está saturado, né? Em que a gente vê tanta gente sem moradia, morando de aluguel, né? E não sabe que é ter um patrimônio próprio e acha tão distante, né? E quando você vê, pô, não está tão distante assim, né? Porque a Brox, né? Ela, nesse caso, no propósito dela, está construindo moradias que sejam acessíveis, né? E não é porque é acessível que é ruim. E é isso que nós temos que quebrar. É acessível, tá? Né? Não é coisa bacana, não é coisa de qualidade. Não. Por isso que a gente fala, é acesso à moradia com dignidade. Com dignidade, com excelência, né? Então isso que é o bacana da Brox. Como uma área de lazer que a pessoa só teria num alto padrão, por exemplo, por isso que a Brox preza tanto pela área de lazer, a gente sabe o quanto isso é importante, ter um parquinho para as crianças brincarem, que hoje as crianças ficam presas em apartamentos, né? Ter uma piscina, ter um coworking para a pessoa trabalhar em home office, que hoje está super em alta. Espaço pet. Então, o nosso maior papel aqui é conduzir as pessoas para ter uma moradia, mas com dignidade, com lazer. Tem uma música que fala lar é amor, né? E é isso, é estrutura, é família, e é isso que a gente pensa aqui. Por isso que o nosso slogan, né, é escolher bem muda tudo. Não é clichê, é porque a gente sabe que se não escolher bem, o teu sonho vira um pesadelo, né? Então escolher bem é isso, olhar uma empresa que tu confia, que tu sabe que tem processos, que tem um olhar humano, e que tu vai ser conduzido do início ao fim. Esse é o maior propósito da Brox, pegar o cliente na mão, né, e dizer assim, tu não sabe, porque imóvel tem vários imóveis para comprar, né? A gente tem profissionais no mercado para vender também. Mas o que a Brox faz? A Brox pega na mão do cliente e fala assim, não, vem aqui, tu quer chegar lá? Então me dá a mão aqui que eu vou te ajudar a chegar lá. Então esse é o maior propósito da Brox, conduzir o cliente que não sabe como ir para lá, a atravessar essa jornada toda. É interessante, Marília, que assim, para o Felipe, né, por exemplo, é novo, né? O Felipe está acostumado a consultorias nas áreas financeiras, nas áreas de planejamento, né? Ele mesmo disse, Alex, putz, documento, padrão, cara, isso não é comigo, né? Isso não é da minha alçada. E hoje ele está aqui como diretor, né? E consegue ver o quanto isso vai contribuir. Então, é claro que há um preconceito, né, da ISO. Há um preconceito pessoal, nossa, vem lá papelada, no papel não tem. Né? E isso é uma coisa que o Edson deixou muito claro, não quero papel, é tudo eletrônico, quanto mais automatizado, melhor. Né? E a gente percebe que, muito embora há um preconceito na ISO, e eu vivo isso já há 25 anos, quando as empresas começam a trabalhar, isso, mas não é tão ruim assim, né? Não é tão complicado assim. A pressão de ser auditado, convenhamos, né? Você é auditado por uma empresa internacional, uma empresa externa que vai lá verificar se o instrumento está rodando. Mas não tem que ser assim. A gente só tem que auditar por conta de ter uma empresa externa que certifica. Mas tira a empresa externa a certificação. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer o certo. Eu não tenho que registrar. Não, ontem eu comprei de um fornecedor, o material veio e eu não avaliei. Não tem problema, não tem mais a ISO. Mas tem que avaliar. Não é a ISO. A ISO não é a finalidade da Brox. Nunca foi. Né? A Brox sempre disse, olha, a ISO é um meio. Por isso que a gente se certificou tão jovem. Exatamente. Porque, na verdade, já era algo que a Brox sempre prezou. Exato. E ela só veio para
confirmar e ratificar aquilo que a gente precisava. Exatamente. Né? E assim, Marília, toda empresa que usa a certificação como finalidade de gestão, meu plano estratégico, minha estratégia é certificar. Está errado. Não é assim. A certificação tem que ser um meio. Olha, eu vou chegar no propósito que vocês desenharam, né, Felipe, na parte estratégica, e a ISO, assim como o BPQPH, vai me dar um caminho, vai ser o meio. Eu não vou botar todo o meu esforço para ISO. O esforço é vender, o esforço é cativar o cliente, o esforço é motivar a equipe interna, é transformar a equipe interna em uma equipe competente ou aproveitar a melhor competência da equipe. A ISO apenas vai me garantir isso aqui. Né? A empresa que coloca a ISO à frente de tudo, ela só mascara. Ela quer só a certificação. E não dura daí, né, Alex? É aquilo que a gente falou, porque não tem como sustentar uma coisa que não existe na prática. Exatamente. Tu não vai sustentar muito tempo, é igual a mentira, né? Não vai sustentar muito tempo, tu vai estar sendo superficial, mostrando uma coisa que na prática não funciona, e o cliente vai sentir na ponta, a empresa não vai conseguir se sustentar há muito tempo, e a gente sabe que não dura, por isso que tem negócios que... E eu lembro assim, que acho que até o Felipe e também o Marcelo, assim, se aparecer não conformidade, não sei o quê, deixa aparecer não conformidade. É importante pra gente corrigir aquilo faça auditoria exatamente como tem que ser feito, de cabo a rabo. E se tem não conformidades, ok, tem aqui coisas que a gente não tá legal. Se são coisas que podem ser, exagero, né? Porque há auditores e auditores. Graças a Deus o auditor que teve aqui foi bem coerente, né? Mas há auditores que são muito exagerados, né? Exagerados demais. E o que a empresa quer com a ISO? Ela quer resultado. Ela quer clientes, ela quer um ambiente favorável, ela quer isso. Se a ISO não traz isso, tá errado. Então assim, a gente muda, esquece isso aí, vamos fazer do nosso jeito, né? Mas quem sabe implantar a ISO, e a Brock soube fazer isso. Isso que é legal, de novo, repito, né, Marília? Vocês 4 que estão à frente do negócio, como gestores e líderes, né? São 4 pessoas bem diferentes. 4, 5, né? São 5, tem né? o André também, tem que é da parte toda de dados, tecnologia, exatamente. Né? Então, que é o foco nosso, né? São pessoas diferentes. Mas quando o propósito está bem amarrado, né, Felipe, isso fica muito mais simples. E a ISO, assim, pessoal, não deu para registrar aqui. Ok, não deu hoje, mas registra amanhã. Agora, não continuar registrando, não, para aí. Não é para atender a ISO, não é para atender uma auditoria, é porque o nosso modelo de excelência exige isso. Eu estou exigindo isso. Então, isso fica muito mais internalizado, aculturado, né? Eu estava lembrando agora, eu acho que bem sem querer a gente nem lembrou, mas o Thiago, que é nosso engenheiro hoje, está fazendo uma auditoria o dia todo em uma das nossas obras. Então ele está fazendo uma auditoria interna mesmo para avaliar, ver como é que está, né? Ver o que tem, se está tudo certo, se está dentro do padrão e etc. Então a gente combinou hoje dele fazer a auditoria, mas casou com aqui a nossa conversa no podcast, mas ele está fazendo um pouco disso que você está falando, verificar se tem alguma não conformidade, verificar se está tudo em ordem, se está dentro da ISO e tal. Então ele vem e traz para a gente, né, e faz o relatório, a gente arquiva, reajusta, ajusta, vai alinhando, para poder sempre ter essa engrenagem funcionando. E no fim, assim, eu estava aqui, quando você estava falando, pensando, nós somos guardiões da cultura da Brox, né? Os líderes são guardiões. Exato. E nada mais é do que guardar o processo de qualificação e de certificação. Porque o nosso olhar diário é sobre... Eu não falo problema, porque eu acho que o problema não agrega nada. Eu falo desafio, porque desafio faz a gente se movimentar para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E o nosso desafio diário é olhar para os desafios. A gente comemora cada vitória, a gente está sempre sendo grato por tudo que a empresa vem passando, mas a gente está sempre olhando para os desafios para corrigir todos os dias. Quando eu vou na obra, por exemplo, gravar, né, eu estou sempre com o olhar na obra como cliente. Tá, e como é que está a organização da obra? Como é que tá o meu olhar, né? Eu estou com o olhar como cliente, eu sou diretora comercial, então o meu olhar é para o cliente. O Edson já vai para um olhar de qualidade na obra, o que está acontecendo aqui, está sendo técnico, exatamente. Então a gente está 24 horas dentro da empresa e é o olhar do líder mesmo, né? Olhando os detalhes que precisam ser corrigidos, as não conformidades, que o avaliador diria dessa forma, né? E é nada mais isso que a gente faz diariamente aqui dentro. Isso é gestão competente, né? As boas práticas de gestão pedem isso. Você pode até não ser certificado. Não quero certificação. Ok, até um dia desse um cliente me chamou, Alex, eu sou certificado, mas eu não quero mais certificação. Eu só não chamar mais auditoria. Mas o meu pessoal, continua tudo igual.
Não muda nada. Se o sistema está rodando bem e te faz bem estar nesse sistema, a não ser quando ele está te atrapalhando. Aí tem que repensar, porque o sistema não foi criado, a certificação, qualquer certificação, né? Marília, é importante dizer que a família ISO tem muitas certificações. Certificação da tecnologia da informação, certificação de compliance, certificação de saúde e ocupacional. Então, é uma série de certificações. Nós escolhemos uma, que é a do sistema de gestão. Paralelo a isso, mais o PBQPH. São 2 certificações que paralelamente asseguram a obra e o modelo de gestão. Então, mesmo não tendo isso aqui certificado, eu quero isso aqui. Então, a empresa, mesmo não tendo o selo, vai manter o modelo. E o modelo é cultura. E é isso que tu falou, Marília, assim, ó, uma das coisas mais difíceis hoje de mudar na empresa é a cultura. Né? O Filipe está falando agora da mudança na estrutura organizacional, que é dinâmica, né? Um sobe, né? Um muda a nomenclatura, vem para cá, tal, a gente vai aumentando a empresa vai crescendo, ela vai se verticalizando, é natural que isso ocorra, né? Mas a cultura, ela vem top-down, é de vocês, dos líderes. Se a cultura de vocês não é pela excelência, é tapear um cliente, por exemplo, marcar e não ir, putz, marquei, mas diz que eu estou no médico, não posso atender. Isso vai aculturando na cabeça das pessoas assim, se a Marília deu desculpa que estava no médico não podendo ir no cliente, eu também vou dar desculpa amanhã ou outra. Aí vira a cultura, né, da desculpa, da mentira. É isso aí. Então, como tu falou, Marília, o líder, ele é exemplo. Né? Então, se vocês, não, eu marquei, eu vou. A não ser que aconteça alguma situação hipotética grave, né? Não, eu marquei o cliente e eu vou lá. Eu vou estar lá para receber o cliente. Foi organizada a visita, ele vai subir na obra, vai ver o apartamento dele, com segurança, foi agendado e eu vou estar lá. Então é seriedade, comprometimento, né? É confiança do cliente. Tipo, se eu marquei com a Marília, se eu marquei com o Edson, com o Felipe, às 3 horas, eu sei que 3 horas, 5 para as 3 no mínimo vai estar lá. Né? Então isso a ISO não garante. É isso aí. A ISO não garante. O que garante são as pessoas que trabalham na empresa. Né? E em especial, e quem vai sentir é o cliente. É o cliente. Cultura, muitas vezes, ele é uma palavra que é muito falada hoje em dia, mas é um termo que quem é mais leigo acaba falando, o que é cultura, né? Cultura é o ato de cultuar, né? É aquilo que tu cultua todos os dias. É o que acontece aqui dentro todos os dias. Então, se a gente todos os dias cultua algo de ser verdadeiro, de ser coerente, de estar sempre sorrindo quando o cliente entra aqui, de olhar para o cliente como alguém que, cara, eu quero ajudar essa pessoa que está aqui. Eu não estou preocupado em vender. A venda vai ser uma consequência, mas eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa que está aqui. Isso é tão importante para nós que hoje nós temos uma pessoa específica dentro da Brox cuidando da experiência do cliente, que é alguém da jornada do cliente, que é alguém que vai sempre tá olhando para o cliente. O cliente chamou, eu quero um boleto, vai lá resolver a vida do cliente que não chegou o boleto até ele, deu algum problema no caminho. O cliente não recebeu o acompanhamento de obra, ou recebeu e quer mais alguma informação do apartamento. Então a gente tem uma pessoa específica olhando para esse cliente todos os dias para que tudo o que ele precise seja sanado, né? É muito fácil a gente vender. O difícil é tu encantar depois da venda. E assim, né, Marília, vamos supor que vem um cliente aqui com uma necessidade específica, vocês identificaram e assim, ó, não consigo atender esse cliente, mas eu consigo vender. Vale a pena? Vale a pena vender, mas não atender a expectativa dele ou tentar de alguma maneira contornar, enrolar o cliente? Eu consigo, eu vou vender. Eu sou uma águia, eu vou vender. Tu consegue. Né? A gente consegue, através até de técnicas de programação neurolinguística, fazer venda. Né? Eu consigo fazer venda para aquele... Persuasão, eu consigo. Mas eu estou vendendo, eu não tô solucionando um problema dele. Né? Eu não estou cativando ele. Ele vai comprar, ele vai se decepcionar, porque não era aquilo que ele queria. Né? Talvez até dê certo, mas enfim. Então vocês estão preocupados, na verdade, em encantar, em resolver o problema. Senta aqui, vamos ver se eu consigo resolver o problema. Se eu conseguir, eu vendo. Se eu não conseguir, eu não vendo. Eu acho que a honestidade, e aí o cliente, eles são honestos. Eles não querem apenas empurrar um apartamento ou um imóvel para mim. Eles querem avaliar se, na minha condição, eu consigo ter o meu sonho. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, eu dou outro jeito. Mas eles não vão vender aquilo que não é real, aquilo que não vai me satisfazer, aquilo que é apenas uma mentira. Né? Vocês não vendem mentira. Nossa, é tão gratificante. A gente escuta muito dos clientes depois da compra que
não encontra esse tipo de atendimento no mercado. E realmente a gente sabe que isso hoje em dia é muito difícil. O básico não é feito. Então eu acho que quando a gente faz o básico, tu já encanta, que não deveria, mas hoje o básico já está encantando. Que é o quê? Só atender aquela pessoa bem depois que ela comprou. Para dizer assim, não, tu veio aqui, tu fechou, mas o nosso compromisso é contigo. Nós somos verdadeiros, nós somos éticos. A gente olha para ti como alguém que está caminhando com a gente. Então esse é o caminho mesmo aqui dentro da Brox de sermos cada vez mais tecnológicos e ao mesmo tempo humanos. Acho que agradecer o Alex aí, né? Exatamente. Obrigada, agradecer Alex. Tanto pela presença aqui, quanto pelo trabalho que a gente fez aí durante esse processo e conseguir essa certificação aí nos ajudar também. E como cliente também, né? Que já deu o depoimento aí. Como eu falei, né, Felipe, assim, Marília, tudo se torna fácil quando a gente está num ambiente também que é saudável, né? Eu costumo dizer para meus alunos que uma planta, você não vê a raiz, né? Tirando algumas plantas, né? Vamos pegar uma árvore normal, né? Uma planta normal, você não vê a raiz, mas dependendo do que você coloca naquele terreno, ela vai abstrair. Então, se tu colocar coisa ruim naquele terreno, ela não vai abstrair coisa boa e a planta não vai crescer saudável. Então, aqui é um terreno fértil, né? Então, é um terreno que você coloca a tua raiz aqui dentro e sabe que vai abstrair coisas boas e vai dar frutos bons. Então, fica mais fácil, né? Às vezes, eu já tenho 25 anos de consultoria, no começo tu era obrigado a pegar qualquer cliente porque tu tinha que fazer a tua carreira, né? O tempo vai passando, você vai criando uma curva de experiência também em carteira, que você já não pega qualquer cliente. Não, esse cliente aqui não vai me fazer bem. Ele pode fazer bem para o meu faturamento, mas não vai fazer bem para a minha vida profissional, para a minha satisfação. Então hoje, graças a Deus, né, eu procuro estar com clientes que realmente agregam, né? E a Brox foi uma desses clientes. Eu fico muito feliz também de ter vindo para cá e ter colaborado aí com vocês para essa certificação e para o modelo de gestão de vocês. Obrigada, Alex. A gente que agradece pelo teu trabalho aí, com muita maestria, né, Felipe? Teu também, Felipe, que foi também, conduziu com muita sabedoria. E eu devo isso, assim, à identidade da Brox. Tu falou sobre isso e eu lembrei de como quando a gente tem identidade, a gente sabe quem a gente a gente acaba transparecendo isso, né? E a cultura vem disso, da nossa identidade, da minha e de todos os outros que estão aqui à frente da Brox. E aí ela transparece na identidade da Brox, que é o olhar para o cliente, o olhar humano, é o olhar em estender a mão, em dizer a gente está aqui para te ajudar, né? Não é lucro, é consequência do nosso trabalho, mas antes do lucro, o nosso olhar é sobre o cliente. A gente fala muito na gestão, né? Um líder não tem que buscar atingir metas. A meta está lá, a meta é imexível, né? A meta está lá estabelecida, ela é estática. O líder tem que trabalhar em cima das ações que vão levar até o alcance das metas. Então a ação é isso, eu envolvo pessoas, eu envolvo processo, né? E tudo me move quando tem um propósito correto, né? É não abrir mão dos meus princípios, né? Eu conheço o Edson há muitos anos, né? Eu digo o Edson mais em especial, né? Nunca abriu mão dos princípios. Então, assim, eu tenho esses princípios e é isso que vai premiar a minha equipe, a minha gestão e o meu negócio. E é isso que está acontecendo com o Brian, né? Contigo, Marília, com o Felipe também, né? Que vem também para agregar muito, contribuiu muito durante o processo, né? Mesmo você ter o conhecimento específico na certificação, estava sempre do meu lado ali para poder validar, para poder até aprender, né? Porque hoje está como diretor. Então isso é importante. Princípio para mim é a base de tudo, né? É o substrato dessa planta, né? Se tem princípios ruins, essa planta vai consumir coisas ruins e a planta não vai crescer e os frutos vão ser podres, né? Eu acho que aqui tem tido frutos bem positivos. Parabéns. Obrigada.